Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu estou de volta para mais um boletim e a gente vai falar agora sobre o mercado de aves e para isso eu vou conversar com o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Pintos de Corte, a APINCO. Seja muito bem-vindo, Zé Paulo. Olá, Letícia, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos à disposição aí para fazer alguns pensamentos em conjunto. Maravilha. Zé Paulo, a última vez que a gente conversou, que foi há mais ou menos 15 dias, você havia trazido novos números, né, a respeito dos alojamentos de abril, que antes havia uma perspectiva de cair em torno de 5% a 10%, mas a queda foi menor, em torno de 3%. E a gente conversou também sobre os custos de produção, que a Embrapa libera os dados, né? Então, em maio, os custos de produção em relação à fatia que é representada pelos pintinhos de um dia, foi menor, ficou mais barata, né, no mês de maio. E eu quero saber agora, né, a gente está aí se encaminhando para o final do mês de junho, como é que está a demanda por pintos de corte? A Letícia, a demanda segue bastante aquecida, bastante aquecida. Conforme você mesmo colocou, o alojamento em abril foi aquele número que a gente falou na época. Em maio, houve uma redução, redução, não diria redução, eu diria houve um aumento pelo número de dias também do mês. Nós vamos fechar maio na faixa de 523, 524 milhões de pintinhos, segundo os dados aqui da associação, né? A BPA tem algum número um pouco diferente, né? Não há uma discrepância tão grande, mas não são um pouco diferentes. Mas o fato é que a tendência dos números de alojamento da BPA e da APINCO, embora os valores absolutos não sejam idênticos, a tendência é de um aumento de alojamento. Certo. Em maio, esse aumento foi em torno de quantos por cento, Zé Paulo? Sobre abril. Isso. Vamos falar de 500, aqui eu estou com a calculadora aqui, 524 dividido por 538, foi quase 3% a menos do que o mês anterior, a menos em maio. Uhum. Agora, em junho, vai haver uma inversão dessa tendência. Em junho, nós estamos sentindo realmente, tanto é que você me perguntou se o mercado está aquecido, demandado, e está bastante demandado. Então, agora em junho, a gente deve ter um aumento, novamente eu te pergunto, de quantos por cento no alojamento agora no mês de junho? Como que a gente deve fechar esse mês? Você está me colocando numa saia justa agora, que é difícil a gente precisar, né? Mas os números indicam alguma coisa certamente acima do que foi abril, 538, 540, vai ser certamente acima disso. Não seria surpresa nenhuma que ultrapassasse o número de 550, não. Não seria surpresa. Não Certo. temos esses números consolidados ainda. Uhum. Mas é uma tendência que vocês vêm notando dessa demanda aumentando. E aí, por outro lado, como é que está a oferta desses pintinhos de corte? Essa questão, ela está equalizada, oferta e demanda, ou não? A gente tem uma oferta muito acima ou um pouco abaixo? Está equalizada pela demanda, porque conforme falamos na outra ocasião também, a exportação de ovos férteis do Brasil, que vinha na casa de 15, 17 milhões de ovos férteis exportados, caiu para alguma coisa na casa de 5 milhões. E caiu porque não há logística, não tem aviões, o ovo fértil vai transportado por aviões, né? E com a redução do número de voos, até voos charter também, não tem espaço. Apesar que o preço do ovo fértil está excelente, em dólar, né? O preço está muito bom. Bom, onde que eu quero chegar? Onde queremos chegar? De 15, 17 para 5, são de 10 a 12 milhões de ovos que ficam aqui dentro. E ovos se transformam em pintos, né? Eu brinquei um pouco na nossa pauta que fizemos anteriormente à reunião, que quem planta milho, quem planta soja, para produzir milho e soja, ele
tem que comprar semente de milho e semente de soja. E quem produz frango tem que comprar semente de frango, né? Semente de frango, pintinho é semente de frango. Então, com esses 10, 12 milhões de ovos que não foram exportados, só aí você tem um aumento de oferta de 8, 10 milhões de pintinhos. E, no entanto, o mercado continua demandado. Certo, então a gente tem aí uma oferta e uma demanda que estão equalizadas. A gente vem acompanhando também a questão das exportações. A gente vê que o preço do frango exportado está um pouco abaixo que no ano passado, mas assim, por causa do câmbio alto, continua ainda sendo rentável a exportação, os volumes estão muito bons. Mas essa exportação, Zé Paulo, ela consegue escoar o volume aqui no mercado interno? Porque a gente está vendo aqui algumas derrapadas, né, no consumo interno. Curto e grosso, não. Apesar de exportação estar, né, 300 e quase 400 mil toneladas em maio, agora a previsão de 360 mil toneladas, ela não tira daqui de dentro o volume de carne de frango para que o mercado se equilibre. Então, aí a gente tendo essa, né, essa demanda por alojamentos crescendo agora no mês de junho, né, o consumo interno um pouco mais reduzido, a gente tem essa questão da pandemia, uma certa crise econômica acontecendo, porque pessoas estão sendo demitidas, né, ou com salário reduzido, ou dependendo de auxílio emergencial. Então, ainda que a carne de frango seja a mais barata, a gente tem aí um consumo reduzido. O que eu pergunto é o seguinte: qual que é essa tendência, né, de crescimento na produção, né, de aumento nos alojamentos, se o mercado interno não está respondendo tão forte assim e as exportações não conseguem escoar esse produto? É um risco de a gente ficar com uma sobreoferta, né? É um risco de ficar com uma sobreoferta, não tenha dúvida. Não tenha dúvida alguma sobre isso. E aí que nos deixa intrigados, né? Quais as razões desses movimentos, né? Às vezes a empresa fala, não, eu preciso aumentar a minha escala de abate, o número de abatedores, que aí eu vou diluir meu custo de mão de obra, de energia, papapá. Eu tenho que abater um frango, isso vale para o suíno também, né? Um frango mais pesado, que aí eu tenho mais toneladas, né? O divisor, né, dos meus custos fixos vão ser mais toneladas, então meu custo vai cair. Esse é o raciocínio no campo do custo. Só que, consequentemente, vai se aumentar a oferta de produto de carne de frango, carne suína, etc. E, consequentemente, o preço cai e come aquele custo a menor, né, ou a menos, né, que você teve a menos pelo fato de ter escala. Então, é um xadrez assim, financeiro, econômico. Não sei, nós da associação, estamos bastante intrigados. O fato é, a demanda por pintinhos está bastante aquecida e a exportação não tira o excedente daqui de dentro e, conforme você mesmo colocou há pouco, nós também da associação e entre outros empresários com quem a gente conversa, é mais ou menos um consenso que o fundo do poço na economia ainda não chegou, né? Nós ainda vamos ter uma situação aí vamos falar assim, de mais carestia por não ter salário, por não ter emprego, né? Certo. Por enquanto, a população ainda está conseguindo se segurar, né? Quem foi demitido consegue ainda se segurar com seguro-desemprego ou com auxílio emergencial, mas quando essas fontes secarem, aí sim a gente vai enxergar o fundo do poço. Então, há uma preocupação de vocês do setor da avicultura, da gente ter essa sobreoferta e depois, num curto, médio prazo, a gente não ter de verdade uma demanda que consiga acompanhar? Sim, a população, nesse caso, vai agradecer, porque o preço das proteínas animais, você vê, isso está acontecendo exatamente nessas últimas semanas com o ovo. O ovo de mesa, né? Ovo de consumo. A produção está excessiva e, assim, os preços para o produtor despencaram. E a tendência
se a gente continuar nessa toada, digamos, é de acontecer algo semelhante com o frango, né? E, assim, eu não gostaria de falar isso, eu não sei se deveria até colocar dessa maneira, mas fatos contra fatos não há argumentos, né? Certo. Então, José Paulo, as perspectivas para o próximo mês, para o mês de julho, a gente consegue pensar em alguma coisa? Agora, para junho, a gente já tem essa tendência do aumento nos alojamentos. Para o mês de junho, talvez os avicultores devam colocar o pé mais um pouco no freio, sentir como que o mercado vai se encaminhar. O que a gente pode esperar? Aparentemente não, aparentemente, assim, pelo andar da carruagem, pelo soprar do vento, a tendência de alojamento não vão ser alteradas em julho. A não ser que ocorra um fato novo, enfim, porque os custos estão aí no calcanhar também, né, Letícia? Sim. Farelo de soja, o milho vinha retrocedendo o preço do milho, já voltou a estar firme. Então tem que pegar o lápis, apontar bem o lápis e fazer conta, né? Todo dia fazer conta. E essa questão do mercado, né? De se a gente vai ter uma sobreoferta de carne de frango no mercado, a conferir, né? A gente ainda precisa ver o que vai acontecer e o que está sendo enxergado aí nessa tendência para aumentar os alojamentos. Exatamente, também a questão da exportação, não sei se tem algum movimento, vocês mesmos do Rural Notícias, de um incremento em função de China e outros mercados que o Brasil conseguiu abrir recentemente, de pular isso de 390 para 420, 430 mil toneladas, mas não sei, é um xadrez, viu, Letícia? É um xadrez aí econômico, de produção, zootécnico, né? Vamos conferir, então, aguardar as próximas movimentações. Zé Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Eu me coloco sempre à disposição. Muito obrigado aí pela atenção, tá bom? Obrigado. Tchau. Até lá. Estivemos aqui, portanto, com o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Pintos de Corte, a APINCO, falando um pouquinho para a gente sobre as perspectivas de alojamento. Segundo ele, em abril houve uma queda nos alojamentos de pintos de corte, maio também foi um pouquinho abaixo do esperado, mas agora junho a situação deve se reverter. De acordo com ele, a gente deve fechar o mês de junho com um aumento entre 4% a 5% nos alojamentos, o que deve representar em torno de 550 milhões de aves alojadas aqui no Brasil. De acordo com ele, a demanda por alojamentos está muito aquecida, a oferta está correspondendo a essa demanda, né, a oferta de pintinhos de corte, porque a exportação de ovos férteis caiu muito desde abril até agora. Segundo ele, de abril para maio, o que era exportado em torno de 15 milhões de ovos férteis caiu para 5 milhões, né, por causa de problemas de logística devido à pandemia de coronavírus, ou seja, a gente tem 10 milhões de cabeças de ave a mais aqui no Brasil. Então, isso está correspondendo à demanda, mas, segundo o Zé Paulo, ainda é uma incógnita o que o mercado está percebendo para aumentar essa produção, para aumentar esses alojamentos, já que, apesar das exportações de carne de frango estarem muito boas, o mercado interno ainda não consegue reagir, a demanda ainda no mercado interno não está correspondendo à produção de carne de frango e as exportações não conseguem escoar esse excedente. Então, segundo o José Paulo, a gente precisa acompanhar esse movimento. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.